noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Também você, nosso convidado aqui conosco em nosso canal da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. Que Deus possa abençoar profundamente a sua vida. Eu sou o pastor Alessandro. Estamos aqui para mais um estudo. Estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje aí nós vamos para a 10ª exposição desta carta, onde vamos falar o que significa conhecer a Cristo. Eu quero te pedir aí para você olhar os outros estudos. Você que está entrando nesse estudo agora, você pode olhar os outros, você vai ser profundamente edificado e abençoado, tá bom? Gostaria de orar por você, agradecendo a Deus pela sua vida e também pela sua família. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela tua graça, pela tua misericórdia que tem renovado sobre cada um de nós. Eu quero agradecer ao Senhor por esse momento juntos no estudo da palavra, que o Senhor possa profundamente abençoar esse homem, essa mulher, este filho, esta filha, esta casa, que a bênção da tua palavra, Deus, possa estar repleta sobre esta casa. Espírito Santo, fale ao nosso coração, ministre a nossa vida para que possamos a cada dia nos tornar perfeitos diante do Senhor. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão, irmã, você nosso convidado. Eu quero te convidar você a pegar aí já a sua Bíblia para começarmos a nossa exposição, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, o verso 10 e 11, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar então o capítulo 3, verso 10 e 11, só para ajeitar aqui para você, isso aí. Então vamos lá? Capítulo 3, o verso 10 e 11, Paulo vai trabalhar aqui alguns assuntos muito importantes. No versículo 10 e 11, ele vai dizer assim, olha que interessante, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo já falou dessa experiência de conhecer a Cristo anteriormente e do valor superior deste conhecimento nós já tratamos aqui nos estudos anteriores. Agora ele volta a esse pensamento e ele esclarece de uma forma mais específica e com mais precisão o que significa esse conhecer a Cristo. É importante também advertir aqui o verbo que Paulo vai trabalhar, que é a palavra que você tem conhecer, que é o verbo gnosken, que quase sempre vai indicar um conhecimento pessoal. Não se trata simplesmente de um conhecimento intelectual, filosófico, de certos fatos, teorias ou princípios. Não. O verbo que Paulo vai tratar para conhecer, trata-se de experiência pessoal. Trata-se de uma experiência pessoal de outra pessoa. Então veja que Paulo não está falando de uma teoria, ele não está falando de um princípio filosófico, mas está falando de conhecer alguém ou outra pessoa. Então vejamos o que Paulo vai aqui nos dizendo com respeito aos versículos 10 e versículo 11. Nós podemos captar aqui a profundidade desse verbo por seu uso no Antigo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento e pega o verbo também conhecer, ele vai indicar esse texto aqui que você tem de Gênesis 4:1, conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. O verbo hebreu yadá, que se traduz no grego por conhecer, o gnosken, indica conhecimento mais estreito, mais íntimo, mais pessoal de uma outra pessoa.
Então veja que o verbo conhecer que Paulo está trabalhando nesses 2 versículos aqui, não é um conhecimento teórico, filosófico, mas é um conhecimento estreito, íntimo, pessoal, que conhece uma outra pessoa. Veja que formidável. Paulo traz uma ideia muito importante para mim e para você hoje. Então vamos lá. Conhecer Cristo hoje, será que deveria ser só porque nós somos do grupo, da ala, quem sabe, evangélica, da ala dos crentes? Será que isso implica em conhecer? Conhecer a Cristo está muito mais ligado de uma forma íntima. Eu gostaria que você pudesse pensar sobre isso aí nesse momento desse estudo, tá bom? Mais uma? Então, nós vamos aqui então, Paulo vai tratar esse ponto aqui de um conhecimento a respeito de Cristo, mas não é um conhecimento, já falamos, filosófico ou teórico, mas é um conhecimento pessoal. Pessoalmente, Paulo está dizendo que conheceu. Ele conhece esse Cristo. Então, o conhecimento em questão não tem por objeto algum fato. Paulo não quer tratar um fato ou um princípio, nem uma teoria, nem uma teologia. Ele está dizendo o conhecimento de uma pessoa. Ele está se referindo à pessoa de Cristo. Não a uma teoria, não um fato, não a teologia. Conhecer a Cristo, então, Paulo, aqui segundo esse texto, ele vai dar-nos algumas informações interessantes para você perceber. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que Paulo fala sobre conhecer, significa conhecer o poder de sua ressurreição. Ele coloca isso no texto para conhecer, já falamos, o poder da sua ressurreição. Veja, para Paulo, a ressurreição não constitui um fato passado da história. Por assombro que fosse, não era simplesmente algo que havia ocorrido a Jesus, por importante que fosse para ele. Paulo está dizendo que a ressurreição era um poder dinâmico, um poder vivo, que operava na vida de todo cristão. Ele está falando de um poder dinâmico, vivo, não de algo que aconteceu simplesmente no passado, na história, como se fosse um assombro. Não, é algo dinâmico, vivo, que está presente. Não podemos saber tudo o que Paulo quis dizer com esta frase, mas a ressurreição de Cristo é a grande força que se orienta pelo menos em 3 direções diferentes que Paulo nos oriente de acordo com esse texto. Vejamos. Primeiro, ele demonstra a importância desta vida e do corpo em que vivemos. Paulo coloca isso de forma bem clara. A ressurreição, ela vai demonstrar aqui o corpo, o valor do nosso corpo. Cristo ressuscitou no corpo e é esse corpo que se santifica. Daqui a pouco vamos ler 1 Coríntios 6,13, tá bom? O fato da ressurreição corporal de Jesus é a garantia, tá, da importância do corpo humano e da vida presente que vivemos. Por isso que você vai sempre encontrar na Bíblia a orientação de você guardar o corpo, porque ele é templo do Espírito. Por quê? Haja vista que a ressurreição demonstra a importância desta vida e do corpo em que vivemos. Olha que interessante, Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 13 em diante. Vejamos, vamos ler? Diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, veja bem, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Até aqui Paulo está dizendo com a importância do corpo. E veja que nesse contexto que estamos vivendo, desse século, né, desta era, e ao meu ver, isso é uma posição minha, tá? Como minha, do Alessandro, que eu vejo o contexto que vivemos hoje é muito mais um contexto neopagão do que qualquer contexto político. E ele continua: não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é
um espírito com ele, viu? Olha Paulo trazendo essa ideia de conhecer pessoalmente esse Cristo, dessa relação de uma só carne, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha o que Paulo está dizendo. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Interessante que Paulo, então, voltando para você entender, que o significado de conhecer o poder da ressurreição, Paulo trabalha isso de forma bem clara, que ele está demonstrando a importância desta vida do corpo. Então nós temos que ter uma vida santa e guardar o nosso corpo. Uma outra coisa que Paulo vai colocar aqui é a garantia da imortalidade da vida vindoura. Quando nós olhamos aqui o texto de Romanos 8:11, vamos ler primeiro, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha, aqui Paulo está dizendo que é garantia da imortalidade da vida vindoura. Você pode ler depois em 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 em diante. Ele está dizendo porque ele vive, também nós viveremos. Se ele foi, de fato, ressuscitado e agora ele está junto de Deus e haverá uma vida nesse novo céu, nessa nova terra, ele virá para nos buscar, Paulo está dizendo, então, se ele viveu, nós vamos também viver. Sua conquista também é nossa conquista, sua vitória também é nossa vitória. Veja que esse conhecer que Paulo está dizendo aqui, ó, para conhecer, conhecer, lembra do verbo? É conhecer pessoalmente uma pessoa. Está ligado à parte mais íntima de conhecer aquela pessoa profundamente, não é de teoria que está dizendo. E ele diz o poder da sua ressurreição. Uma outra coisa que Paulo também aqui coloca nesse ponto, é que é garantia de que na vida, aqui nós estamos, na morte e mais além da morte, o ressuscitado estará sempre presente conosco. Glória a Deus por isso, irmão. Seja na vida presente, seja na morte, ou seja também no vindouro, o Cristo que ressuscitou, que venceu a morte, estará conosco sempre. É prova de que sua promessa de estar sempre conosco e até o fim do mundo é veraz. Glória a Deus por isso. A ressurreição de Cristo é garantia de que esta vida é digna de ser vivida e de que para que Deus, em nosso corpo físico, aonde nós consagramos Ele e que ainda na morte sabemos que não é o fim, mas que depois ainda, em outra vida, quer na vida ou quer na morte, nada pode nos separar de Cristo. Paulo coloca isso de forma bem clara para cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, sabe que a garantia de que na vida, na morte ou além da morte, Jesus estará conosco presente em todos os momentos da nossa história. A garantia? A garantia de que Ele ressuscitou. Olha o que Paulo está dizendo, conhecer o poder da ressurreição. O conhecer o poder da ressurreição faz Paulo ter esperança, seja na vida, seja na morte ou na vida vindoura. Ou ainda, a ressurreição na vida de Paulo trabalha que ele tem uma garantia da imortalidade e da vida vindoura. E ainda, para que Paulo está trabalhando esse conceito de conhecer o poder da ressurreição, ele está dizendo que demonstra que há uma importância de guardar o corpo em que vivemos. Por quê? Porque se ele ressuscitou com o corpo, nós também haveremos de ressuscitar um novo. Olha que maravilha que Paulo está trazendo dessas lições maravilhosas. Então, a primeira que falamos foi essa, tá? Significa conhecer o poder da ressurreição. Trabalhamos a letra A, a importância da vida e do corpo que vivemos. Trabalhamos a letra B, aqui que é a garantia de que na vida e na morte, mais além,
ainda Ele estará conosco, também já falamos isso. E agora o segundo ponto significa conhecer a participação de seus padecimentos. Ele diz assim, para conhecer, ele diz, o poder da sua ressurreição, já trabalhamos aqui, e agora vamos, e a comunhão dos seus sofrimentos. Olha que interessante. Não é só conhecer a ressurreição, mas agora é conhecer a participação dos seus padecimentos, dos seus sofrimentos. Paulo sempre volta, meu irmão, irmã, amigo, os seus pensamentos de que quando o cristão tem que padecer, de alguma estranha maneira, participa dos mesmos sofrimentos de Cristo e os completa. Você vai encontrar isso em 2 Coríntios capítulo 1, verso 5, no 4, 10 e 11, Gálatas 6, 17 e Colossenses 1, 24. Você pode ler mais pausadamente, tá? Então, sempre que o cristão sofra, sempre que está vivendo um sofrimento ou tenha que levar a sua cruz, ele participa do sofrimento. Na verdade, se você for olhar o mandato de Jesus, já é uma vida de padecer de sofrimento. Quem quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Veja, isso mostra que sofrer pela fé não é uma tristeza, mas sim um privilégio. Quando nós sofremos pelo nome de Cristo, é privilégio. Desta maneira, participamos da mesma obra e tarefa de Cristo. Logo, se Ele sofreu, será que eu e você não vamos sofrer? Se Ele, que é o Cristo, sofreu, padeceu, foi perseguido, nós não seremos identificados como Ele? É claro que seremos. E Ele diz também nas suas Escrituras, Ele diz que nós somos ovelhas enviados para meio de lobos. Meu irmão, irmã, amigo e amiga, Paulo está dizendo que conhecer a Cristo é conhecer o poder da ressurreição, mas também conhecer o poder dos seus padecimentos, dos seus sofrimentos. É interessante que no evangelho que você está vendo atualmente, as pessoas não querem sofrer por Cristo. Na verdade é o contrário, elas não podem sofrer. Elas têm que sempre estar alegres, felizes e nada faltando. Mas a Bíblia não diz dessa forma. A Bíblia diz que Deus é Deus, que é fiel, um Deus provedor. Mas há momentos na nossa vida que vamos sofrer. E esse sofrimento não é uma tristeza, ele é um privilégio. Esse é um ponto que devemos lembrar sempre, tá bom? Uma outra coisa que Paulo coloca aqui, nesse terceiro, esse conhecer, significa estar tão unido a Cristo que cada dia nós participemos mais em sua morte para ter, enfim, parte em sua ressurreição. Ele diz, conformando-me com ele na sua morte. Ele vai dizer no versículo 10, essa terceira parte, conformando-me com ele na sua morte. Então, a cada dia que nós participamos desse processo, no sofrimento, na morte, aí sim, nós estamos, enfim, em parte da sua ressurreição. Conhecer a Cristo é identificar-se com Ele. Conhecer a Cristo é identificar-se tanto com Ele, em que participemos das suas mesmas experiências, sejam elas ressurreição, sofrimento, padecimento, comportar-se como Ele se comportou, levar a sua cruz, morrer a sua morte e, finalmente, viver a vida que Ele vive para sempre. Então veja que viver esse Cristo, conhecer esse Cristo, vai muito além de uma teoria, ou de um fato, ou de uma teologia. Conhecer a Cristo é identificar-se tanto com Ele, que você participa da mesma experiência que Ele participou, comportar-se como Ele se comportou, tomar a cruz, carregar a cruz, morrer a sua morte e finalmente viver a vida que Ele vive para sempre. Glória a Deus, que coisa maravilhosa! Quando você pega esses textos e começa a tirar um pouquinho, espremer ele um pouquinho, você vê quanta riqueza. E o que significa conhecer a Cristo hoje, se você perguntasse para a sociedade?
nós teríamos respostas bem superficiais. Mas conhecer a Cristo, de fato, é participar de toda a sua morte, todo o seu sofrimento, até que chegamos a parecermos mais com Ele. Amém, querido irmão, irmã, amigo e amiga? Vamos mais? Caminhar mais um pouquinho aqui para você entender? Então vamos lá. Aí chegamos já a um ponto da nossa conclusão. Trabalhamos então agora o versículo 10 e 11. Então, o que significa conhecer a Cristo? Significa conhecer o poder de sua ressurreição. O que Paulo está dizendo com respeito a esse poder de ressurreição? Demonstra a importância dessa vida e do corpo em que vivemos. Você tem que valorizar a vida. Valorize a sua vida, valorize o seu corpo. Nós não podemos pegar a nossa vida e o nosso corpo e cometer pecados que desagradam ao Senhor. A outra coisa que Paulo falou é a garantia da imortalidade e da vida vindoura. Nós esperamos a volta e nessa volta teremos uma vida eterna. E ainda, garantia de que na vida, na morte, mais além ainda, Jesus sempre estará conosco. Ele prometeu. Então, seja qual for a sua situação, Ele sempre estará com você. Segundo o que nós vimos, significa conhecer a participação dos seus padecimentos. Ele sofreu. Se Ele sofreu, também nós devemos sofrer. Identificação com Ele. Aí você vai contar também ele falando a respeito que a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhante servo. Olha que maravilha! E a terceira coisa que trabalhamos significa estar tão unido a Cristo que cada dia que participemos mais e mais de sua morte, e aí vamos entendendo que essa ressurreição, está unido com Ele, é verdadeira. Meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, eu quero agradecer a você por esse momento juntos. Trabalhamos aqui os versículos 10 e 11. Já quero chamar a sua atenção para o próximo, que vamos falar o esforço perseverante. Vamos aí, vai lá dos versículos 12 em diante, tá? Mas eu quero que você aplique isso. O que Deus está dizendo para você fazer com respeito a essa palavra que você ouviu hoje? Como que anda o seu conhecer a Cristo? Será que o seu conhecer a Cristo é um conhecer simplesmente que Ele te dá as coisas? Ele dá as coisas para você? Ou é um conhecer que você, de fato, é aquela pessoa que está intimamente ligado com Ele? Na sua morte, no seu comportar, no carregar a cruz, no negar a si mesmo e, finalmente, viver a nova vida. Olhe para a sua vida e veja como que você tem ressignificado, né, o conhecer a Cristo. Como que é isso na sua vida? Espero que Deus possa continuar abençoando a sua vida profundamente, tá bem? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra de nosso irmão Paulo. Obrigado porque podemos conhecer o Senhor intimamente no poder da ressurreição, Senhor. A cada dia, nos padecimentos que o Senhor também padeceu, diante também de conformarmos com o Senhor na morte. Pai, nos ajude nesse processo de caminhada a reconhecer que nós precisamos carecidamente do Senhor todo dia e que possamos, ó Pai, refletir o Cristo que nós conhecemos, não por palavras, não por teoria, não por um assunto, mas primeiro pela vida. Dá-nos vidas, Senhor, vidas alegres, transbordantes, para que possam falar de verdade aquilo que nós temos, que é o Cristo que está ressuscitado e morando junto conosco. Obrigado, Deus. Fortaleça essa casa, essa família, e obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, e aí ele vai dizer no versículo 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Todo mundo almeja um dia a volta de Cristo, para estarmos junto com Ele. Que isso seja real na minha vida e na sua vida. Se essa palavra te abençoou, gostaria que você pudesse compartilhar com alguém. Convide outras pessoas para se inscrever em nosso canal. Nós não temos nenhum interesse comercial, mas simplesmente em divulgar a palavra. Muito obrigado pela sua atenção. Espero você para a próxima exposição 11 em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e fique na paz.